recebendo a Andréa Deis aqui no nosso programa e nós já conversávamos sobre uma especialidade de empresariado, né? A Tânia é um exemplo daquilo que você pode fazer, pode ter, aliás, no teu trabalho, que é a paciência. Mesmo ela trabalhando sozinha, já desenvolve, seria uma boa executiva, né, Andréa? E eu te diria que, na verdade, todos os executivos, hoje a gente às vezes até leva atividades manuais porque é um desestresse também, né? Ah, é? Então eu acho que ela já é uma felizarda porque ela tem a capacidade de emocionalmente já trabalhar isso. E se você for ver para peças muito pequenas... Você viu como é pequenininho? Então, tudo? a habilidade, imagine a atenção que você vai ter que ter para colar as coisas, você perde. O executivo, ele começa a ter burnout, ele começa a tremer, ele começa a se estressar. A hora que você começa a fazer uma peça dessa, imagine, eu estava olhando ela colar ali, a concentração dela fazer aquilo num programa ao vivo, né? Não, e é impressionante, porque se você faz, eu fico pensando, a gente está tão acostumado o tempo inteiro na internet, Sim. Um executivo está o tempo inteiro internet, telefone, computador, tudo ao mesmo tempo, né? Sim, e ele você começa a desenvolver habilidades diferenciadas, você acaba também tendo uma outra visão das coisas, você acaba se desumanizando, né? Se você for ver tudo que ela tem ali, é extremamente humanizado, né? Então, ela estava falando das miniaturas, mas você tem que ter o dom, você tem que ter o talento. A hora que a gente entra no mercado corporativo, parece que ele vai te sugando um pouco disso. Porque para você se inserir e se manter lá, você tem que se desumanizando. Você vai jogando a sua essência um pouquinho. Então, esse trabalho a gente, inclusive, leva para terapias de corporativo. Que legal! Muitas oficinas, a gente gosta de conhecer, inclusive, depois essas você conversa com a Tânia para vocês combinarem aí, dela dar umas palestras lá também e levar umas coisas para elas fazerem. Que legal. Deixa eu te falar, quando nós falamos em paradigmas, a gente pode dizer assim, que são problemas no dia a dia, que eles acabam se potencializando muitas vezes pela nossa dificuldade de agir ou de saber como agir em determinadas situações? É mais ou menos isso? Eu te diria que esses paradigmas vêm como escolhas, como situações que são colocadas no dia a dia dos executivos, o nosso dia a dia, onde você se retrata num posicionamento, numa escolha que você tem que ter. Então, o mercado, ele te coloca isso. Por que um paradigma, né? Porque você vai ter que se escolher entre fazer, entre ser e ter, entre buscar um resultado ou derrubar um amigo. Então, são paradigmas de escolhas... Que é mais pessoal mesmo do que o teu desempenho profissional, como eu falei no começo do programa, né? Exatamente. Que muitas vezes as suas competências, elas praticamente ficam ali sufocadas, elas ficam em segundo plano. E esse seu posicionamento, ético ou não, de ser das suas escolhas... político ou não, te colocam muito mais ascendência do que as suas próprias competências. Infelizmente, né? E daí tem alguns que você tinha selecionado que eu achei bem interessante, como essa história, por exemplo, trabalhar ou fazer política. Às vezes você tem que ser mais político do que realmente, efetivamente, fazer o seu trabalho, quando você atinge um nível mais elevado, de chefia maior mesmo? Olha, e eu vou te falar que isso eu acho que chega a ser até cruel, né? Porque é isso mesmo. E muitas vezes você vê que as pessoas que fazem mais política, que a gente considera que são os grandes inspiradores, raramente a competência técnica deles não é tão grande. Eles são mais analíticos, só que eles conseguem um posicionamento maior. E aí é um paradigma, né? Eu vou me treinar e me desenvolver para fazer política ou eu vou entregar o resultado e vou ressaltar as minhas competências? Então é isso mesmo. E ainda hoje, os que ocupam os maiores cargos são os que fazem política melhor. São os mais políticos do que competentes tecnicamente. Da função. Da função. Tanto que hoje as empresas contratam mais por comportamento do que por competência técnica. O que o mercado entende hoje? Competência técnica, se você tem a base, eu desenvolvo. Comportamento você tem ou não tem. Então é melhor você você desenvolver o marketing pessoal do que você desenvolver amizades e relacionamentos no trabalho? Porque quando você fala em desenvolver marketing pessoal, eu imagino você fazer a política da boa vizinhança. Você se finge meio de louco. Exatamente. É aquela política onde nem tudo que você deve falar, você deve dizer naquele momento, mesmo que seja certo. Então, eu vou fazer um marketing, eu vou ter que aprender a desenvolver a minha resiliência, a minha flexibilidade, a minha habilidade mesmo de se relacionar, de falar, para depois me posicionar. O quanto poderia ser muito mais simples, né? Eu estou focada num propósito, tomo a decisão e é a melhor decisão para a companhia. Mas o marketing pessoal ainda te coloca num lugar mais em evidência, de destaque. Entregar resultado coletivo ou buscar o bônus individual? Nossa, ou seja, deixar o seu colega, seu egoísmo de lado e pensar nos outros. E aí? Você sabe que eu tenho um exemplo clássico, eu atendi uma pessoa esses dias e eu fui fazer uma devolutiva de assessment. Assessment são diagnósticos que a gente pega e retrata um pouco da personalidade. E eu me surpreendi porque realmente era uma coisa que a gente chama meio fora da curva, né?
E eu falei, mas me conta um pouco, como que é ser assim no dia a dia? Mas como que a pessoa é? Só pensa nela? Só pensa nela. Ela não tem a empatia desenvolvida, ela não tem a área relacionável desenvolvida. Nossa, como que consegue? Então, essa foi a minha pergunta, né? Isso ajudou a crescer profissionalmente? Derrubou muita gente. Então, como ela tirou a emoção, ela racionalizou. E eu falei, hoje você faria tudo de novo? Ela falou, e ela, assim... Ela faria. Ela falou, eu faria. E eu não vi uma lágrima cair, né, na pessoa. Ela falou assim, mas esse é o mundo corporativo? Então, se a gente opta... Eu falei, mas como assim? Depois você fala onde essa pessoa trabalha, que é pra gente nunca procurar emprego num lugar desse, né? Porque, menina, são pessoas que crescem a despeito porque do sofrimento eu sempre falo, outros. tem coisas que você não precisa ser tão radical, né? Porque pode ser que se ela tivesse uma atitude mais amiga, ela não teria sido prejudicada por isso. Mas aí eu faço tem gente que é meio desprovida de sentimento mesmo, né? Então, neste caso, ela acabou não desenvolvendo mesmo, né? E eu falei, mas e como seria hoje, né? E ela falou, e como que eu faço hoje para desenvolver isso? Mas ela quer desenvolver isso? Então, aí que está a questão, né? Será que a pessoa quer? Agora, o que será que, por outro lado, o mercado cobra? Mercado de trabalho, né? Quando ele está lá, ele olha você com as suas competências... Ou ele olha os relacionamentos que você tem... Mas aí você precisa ver outro lado, porque será que você precisa derrubar as pessoas para crescer, né, Tânia? Ou Andréia? Não deveria, né? Porque as pessoas claro, existe a competência, existe o fator sorte também, que a gente sempre fala, né? De você estar no lugar certo, conversando com a pessoa certa. Eu acho que tem vários fatores, mas eu não necessariamente... Precisa tomar cuidado, né? Porque a gente não sabe como é que vai ser amanhã. A gente não nada, nenhum cargo é vitalício, né? E amanhã eu cruzo com essa pessoa você cria uma em outro inimizade lugar. Que essa pessoa pode ser sua chefe, né? Mas você sabe que eu venho estudando muito sobre as características do líder do século XXI e as empresas do século XXI. E eu venho tentando gritar para o mundo sobre isso. Porque cada vez mais as empresas e o mercado vêm desumanizando. Então eu quero que você entregue resultado a qualquer custo, com a equipe que tem ou os recursos que tem. E teoricamente, não justificando, mas você impulsiona as pessoas a terem comportamento, a serem mais agressivas, independente do cenário. E mais egoístas, egocêntricas e egoístas. Pensam só nela e não na equipe. Porque o melhor resultado não é aquele que eu entrego. Se eu entrego só o que eu tenho de bom, como ficam os outros? Eu não posso ter uma empresa com uma única pessoa excelente. Eu tenho que ter um time excelente. O que faz uma empresa é um time, é uma organização. O que faz você entregar um resultado excelente são as pessoas que trabalham com você. Exatamente. Né? E as suas competências, inclusive comportamentais, né? Olha, você que tem um cargo elevado numa empresa, que está assistindo a gente, só tomar muito cuidado com esses modismos desse mundo moderno, porque assim, você precisa das pessoas, né? Você não faz nada sozinho. Quando você deixa de reconhecer que você é uma equipe... Por exemplo, você recebe um elogio e fala, muito obrigada, eu me esforcei mesmo. Ou você fala, olha, tem oportunidade, porque você pode criar as oportunidades de ter um ambiente diferente também, né, Andréia? Sim. Por exemplo, teu patrão fala, olha, eu quero a todo custo, se vira. Sim. Você consegue, ele fala, valeu, obrigada. Você pode falar, obrigada para todos nós, porque tem fulano, tem um monte de gente comigo. Quer dizer, são coisas que não vão te atrapalhar profissionalmente, né, Andréia? Você acha que atrapalha? Nada, em nada. Fazendo, né, uma analogia com o que você fez, teve um filme agora que retratou muito isso, Sully, né? E quando no final ele é julgado, né? Teve um aspecto de organização e de liderança que eu me emocionei. A hora que ele fala não, então eu faria de novo, e ele realmente conseguiu salvar todas as pessoas da forma mais ética, ele fala, eu não salvei. A equipe salvou, todos salvamos. Foi as pessoas aéreas, então foi a polícia militar, foram as outras, né? Os barcos que se aproximaram. Então é um coletivo, né? Você faria um programa sozinho? Imagina, não tem nem como, olha tanta gente tem aqui atrás. E todas as pessoas que dão, a gente fala que suportam, que dão apoio. Ninguém vive sozinha, mas nós estamos sendo colocados no mundo onde está cobrando e está enjaulando a gente assim. E vai vir de nós esse desejo de falar, eu não quero viver nesse mundo. Eu não quero ter esse mundo amanhã para os meus filhos. Eu tenho 3 filhos, eu não quero que os meus filhos vivam nesse mundo. Porque precisa tomar cuidado também com esse negócio do ego, né, menina? Sim. Que o ego também... É um perigo isso, né? Para as relações do trabalho é um perigo, né? Para todas. Mas eu digo, se você tem um cargo de chefia e tem um ego muito inflado, você prejudica os outros mesmo, né? Você se apropria do que não é seu, você passa em cima da sua equipe, você não consegue reconhecer o talento do outro. E atormenta a vida de todo mundo, né, gente? Atormenta a vida de todo mundo. A troco de quê? Né? Quem somos nós aqui? Acho que todos nós temos um ciclo, né? E que a gente nasce, cresce, se desenvolve, né? E nessa passagem, o que realmente eu deixo de legado, né? Mas é isso mesmo, o ego, ele escurece, ele cega a gente,
né? Ele escurece. E quais são os problemas que você tem visto que ainda são mais solúveis do que esses? Porque o ego, que nem essa moça que você falou, essa profissional, essa executiva, as pessoas que já estão muito viciadas nesse comportamento, já fica mais difícil para você mudar. Agora, aquela pessoa que está começando está começando um período de ascensão, que você percebe que está de um cargo de chefia, de supervisão, para direção e tal, tem algumas coisas que ela pode fazer para não cair nesse caldeirão? Tem muitas coisas e acho que é o que elas deveriam buscar. Por exemplo, desenvolver esse lado mais humanizado, que a gente estava falando das atividades, né? Eu preciso entender que o mercado corporativo, ele sempre vai ser mais racional, ele vai sempre me cobrar mais resultado. Então, eu preciso desenvolver o outro lado. A música, conhecer um outro idioma, trabalhos manuais, trabalhar cursos de palhaçaria, adoro as pessoas que fazem curso de teatro, palhaçaria, tudo voltado mais ao seu lado emocional. O que acontece com o mercado corporativo? Você entra nele, aí você vai querer fazer MBA, doutorado, mestrado, tudo voltado à sua racionalidade. Então, você não vai desenvolver o seu emocional. É onde nisso você vai perdendo essa humanização e leva isso para as companhias. Então, é importante ir desenvolvendo as duas coisas, mas caminhando juntos. Esse seu lado mais de desenvolvimento de competências, a espiritualidade, importantíssimo desenvolver a fatia da espiritualidade. Não importa qual você tenha, mas você tem que ter a espiritualidade desenvolvida. Pessoa sem espiritualidade desenvolvida vai ter o seu lado só racional. Porque quando você conhece um pouquinho mais até do Senhor, você sabe que não dá para ser assim tão egoísta, exatamente, né, gente? Exatamente. Porque se fosse assim, nós nem estaremos aqui, né? Exatamente, é isso mesmo, né? Olha, a Andréia tem um site, e no site da Andréia, que é andreadeis.com.br, você pode ter mais informações sobre o trabalho dela. Eu acho muito interessante você que tem uma empresa, que está crescendo também, começar a fazer palestras para os seus funcionários. E você mesmo procurar pessoas que entendam, porque quem está de fora tem uma visão muito mais ampla daquilo que é a tua realidade, por incrível de trabalho. Então, isso pode fazer com que você também se torne um empresário melhor e dê um exemplo melhor para que os teus funcionários também possam ser pessoas melhores. Porque também vamos combinar que não adianta nada você crescer profissionalmente e ter uma vida vazia, sem amigos, já destruiu a vida de um monte de gente. E o dia de amanhã, você tem que aprender a ter bons relacionamentos a despeito do cargo que você tem. Não colocar isso em primeiro lugar. Claro que você precisa ter dinheiro, você precisa ter um emprego, mas isso não é a coisa mais importante da tua vida, né, André? É muito importante que você perceba isso, né? Essencial. Para ter uma vida saudável, né, André? Na verdade, a gente divide a vida da gente em 8 fatias de pizza, né? Tá desde relacionamento, a espiritualidade, amor, sabedoria, conhecimento, o lado financeiro. Eu preciso me colocar nessa roda e distribuir o meu tempo, a minha energia, a minha vida nessa roda. André, adorei nossa conversa. Volta sempre, viu, André? Só convidar, muito andreadeis.com.br, nas redes sociais, Andréia Deis. Entre em contato para você ter mais informações e para você não começar a fazer besteira. Porque se você crescer de maneira errada, quanto maior o voo, o tombo é uma desgraceira depois. Então, planeja a tua vida para que você tenha realmente até o crescimento profissional saudável, para que os teus relacionamentos sejam saudáveis. E não derrube pessoas, não precisa, né, gente? Pelo amor de Deus.